de mania de ordem, mas você podia, só antes de começar a responder, contar um pouquinho de você? Começando o curso, meu nome é Regina Igel, e esse nome, o meu sobrenome tem várias pronúncias, eu não me oponho a nenhuma delas. Aqui no Brasil é Igel e nos Estados Unidos é Igel. E na Alemanha, obviamente, que é um nome de origem austríaca, a pronúncia é Igel. E eu acho interessante que muitas vezes os americanos escrevem como se fosse Eagle, o nome da águia. E aí meu nome passa a ser completamente diferente. Uma vez isso já mostrado, quem eu sou em termos de nome e sobrenome, eu posso dizer que eu sou brasileira e judia, nesta ordem. Nos Estados Unidos, eu sou brasileira, judia e americana, também nessa ordem. Aqui me considero muito americanizada e nos Estados Unidos me considero muito brasileira. É incrível isso, é um processo muito interessante isso. Não mexeu muito comigo porque eu me adapto com uma certa facilidade aos ambientes diferentes. Eu passo de um ambiente para o outro com uma certa facilidade. Bom, toda a minha vida aqui, que transcorreu desde que eu nasci até que eu me formei na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, como era chamado então, na Rua Maria Antônia, eu gostava muito de português e da literatura brasileira e portuguesa, sempre. E na faculdade eu me formei no que se chamava então Letras Neolatinas. E eu tinha uma noção bastante boa, talvez a melhor possível, porque dentro do Brasil, formada pela USP, com excelentes professores estrangeiros e brasileiros. Então, eu me formei em literatura brasileira portuguesa, em francês, espanhol e italiano. O que lá nos Estados Unidos se dá o nome de Romance Languages, e aqui Neolatinas. Meu interesse por português era enorme e eu queria continuar os estudos. Eu me formei no ano 1964, o famoso ano da Revolução. A Universidade de São Paulo estava sendo fechada pela polícia. Eu queria fazer o mestrado. Os professores estavam sendo expulsos, exilados. Alguns viajaram voluntariamente. Quer dizer, não havia possibilidade de abrir um curso de mestrado. Então eu pensei em ir à França. E depois pensei em ir à Bélgica. Então, numa versão bem condensada do que foi a minha transferência daqui para os Estados Unidos, eu posso dizer que existe alguma coisa chamada destino de alguma maneira. Porque eu quis entrar na França com uma bolsa de estudos, fiz toda aquela papelada, vou para o consulado francês aqui em São Paulo, estava fechado, era dia 14 de julho. Bom, voltei para casa com todos os papéis, já um pouco decepcionada, triste e tal, resolvi ir para a Bélgica. Abriram, veio um edital no Estadão, falando que havia possibilidade de fazer bolsa na Bélgica. Fui ao consulado da Bélgica, peguei os papéis, preenchi, pedi cartas de recomendação de alguns professores e levei todos os papéis. O consulado estava fechado, era aniversário do rei Balduino. Bom, aí fui trabalhar como copy desk numa editora americana que naquela ocasião publicava revistas para profissionais liberais. Era o médico moderno, o arquiteto moderno, coisas assim. Quando eu saí, uma das tardes em que eu saí, estava chovendo muito em São Paulo. E eu corri para o que era a parada de ônibus. E a parada de ônibus naquele tempo era mesmo uma bela parada. Você podia ficar lá embaixo e que a chuva não nos apanhava. Bom, ali estava um professor de literatura portuguesa, que foi meu professor na USP, professor Massaúd Moisés. Ele acabava de vir dos Estados Unidos. Conversamos um pouco e eu disse para ele que eu gostaria de continuar meus estudos, fazer um mestrado, talvez em literatura brasileira, talvez em literaturas hispano-americanas. Ele então, ali de pé, embaixo da chuva, e aliás não tinha nada a ver com o percurso dele, ele que tinha deixado o carro numa oficina ali perto, estava esperando a chuva passar.
ele me deu o endereço de algumas universidades, acho que foram 8, onde se ensinava português. Na minha eterna preguiça, eu escrevi para 4. E elas me responderam que sim, teriam a possibilidade de que eu fosse lá fazer o mestrado em Hispano-Americana e poderiam me dar uma bolsa de estudos que se chama Teaching Assistantship, que era onde eu poderia dar aulas de português em troca do curso. Era esse tipo de troca. E uma das universidades especificou que gostaria de saber se eu fui aluna de tais e tais professores. E eu fui. Professores de portuguesa e de brasileira. Bom, para encurtar, me admitiram numa linda universidade, University of Iowa, e lá eu fiz o meu mestrado. É maravilhosa a universidade, um ambiente fantástico. Era um tempo muito difícil para os Estados Unidos, eles estavam na guerra no Vietnã. Eu participei de todas aquelas movimentações, não participei como estrangeira, era muito perigoso eu participar, mas eu vi todas as demonstrações em favor e contra a guerra no Vietnã. Eu tive alunos que se despediram de mim porque iam para a guerra, coisa que era algo inédito na minha vida, nunca tinha. Obviamente, aqui no Brasil nunca tivemos, desde que eu nasci, tivemos gente indo para a guerra. A última fornada que foi para a guerra foi a Segunda Guerra Mundial, os nossos soldados que morreram na Itália e ao cemitério de Pistoia. Aliás, há um lindo poema sobre o cemitério de Pistoia da Cecília Meirelles. E ela foi o tema da minha tese de doutoramento. Eu me movimentei de Iowa para a University of New Mexico e ali eu fiz o meu doutoramento com professores portugueses e brasileiros que estavam exilados, tanto de Portugal quanto do Brasil. Quer dizer que eu morando nos Estados Unidos como estudante, eu ainda estava no ambiente brasileiro-português. Foi muito interessante. Eu acho que eu não tenho do que me queixar. A minha vida, nesse sentido, muito, muito interessante. Bom, eu fiz a tese sobre Cecília e depois há nos Estados Unidos um sistema muito interessante. Eles publicam num catálogo as vagas possíveis nas universidades de todo o país. Então, eles publicam quando há vaga para professores de português, francês, italiano e também das ciências exatas, que eles têm o seu próprio catálogo. E havia algumas universidades oferecendo lugar para professores de português no início da carreira. E eu escrevi para algumas e depois me chamaram para uma entrevista. Isso foi em Chicago, porque no fim do ano havia um grande congresso, que até eu escrevi um artigo sobre esse congresso para o Estadão, da Modern Language Association, MLA. E lá eu fui entrevistada por algumas universidades, mas a que eu queria era a Universidade de Maryland. Porque Maryland, College Park, fica perto de Washington, fica perto de Baltimore, fica perto de Nova York. Era o que eu queria e é que me aceitou, me pedindo, me perguntando se eu aceitava, lógico. E estou lá desde 1978 e fiz toda a minha carreira. Lá eu entrei como assistant professor, depois fui promovida a associate professor e agora eu sou professor e sou a coordenadora do programa de português. Então, a minha carreira literária como crítica se divide em 2 eixos: a literatura brasileira propriamente e a literatura brasileira judaica. E na literatura brasileira propriamente eu escrevi um livro sobre o pernambucano Osman Lins, que me fascinou desde sempre e tive muita sorte porque fiz uma boa amizade com a Julieta de Godoy Ladeira, que agora já não se encontra entre nós e de quem eu tenho muitas saudades. Ela me ajudou em tudo para escrever sobre o Lins. Me abriu todo o arquivo dele, passei inúmeras tardes sozinha no apartamento que eles tinham, ele já tinha falecido. E escrevi esse livro, Osman Lins, uma bibliografia literária. E depois continuei dando aulas, dando palestras, escrevendo, até que comecei a vir ao Brasil e procurar livros sobre escritores judeus brasileiros.
onde eu ia, eu procurava. Eu podia estar no Rio, eu entrava nas livrarias e aqui. Nós não tínhamos internet para bater e perguntar. Não havia esse livro. Um livro que condensasse a história dos escritores judeus brasileiros. Ainda não, você sabe sobre inteiro. Agora, este livro que surgiu, que eu escrevi, é porque eu queria este livro. Eu queria ler